Seja bem-vindo à aula de hoje. Na aula de hoje nós vamos ver o outro widget muito importante para layout em Flutter, o Column. Lembrando que nós já vimos o Row, que é a linha. Então no Row ele coloca tudo na mesma linha. Esse é o exemplo anterior, perfeito? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uma coisa simples. Eu vou remover agora, nesse momento, o alinhamento, perfeito? E eu vou trocar o Row por Column, fazer uma coluna direta, tá? Column. Prontinho. Basicamente é o mesmo comportamento do row. Então agora teremos children e 3 itens aqui dentro, como fosse o outro exemplo, perfeito? E agora eu vou colocar da seguinte forma: coluna 1, coluna 2, coluna 3, para a gente ver a diferença entre o row e o column. Então, com os conceitos que nós já aprendemos do row, column é natural, né? Column, coluna. Então lembre de uma coluna grega. Como que ela é? Ela é de baixo para cima, né? Então, nós temos 3 colunas, ó, coluna 1, 2 e 3. Criamos aqui uma coluna de sustentação para o aplicativo. Vou aumentar um pouquinho a fonte, agora a gente pode, já tem espaço, né? Vou voltar ao 32 para a gente ficar bem visível agora, olha só. E atualizar para a gente acompanhar o column. Coluna 1, 2 e 3. Então, lembrando, linha, tudo na mesma linha, com row e column, coluna, tudo na mesma coluna. Então temos o primeiro, segundo e terceiro aqui. Primeira coluna, segunda e terceira, né? Todas aqui, olha só que interessante. Perfeito o conceito? Basicamente, como a gente aprendeu o row, o column tá bem mais simples, né? De entender. Vamos falar um pouquinho do alinhamento do column, que é bastante interessante a gente entender. Então, alinhamento do column, como funciona? Nós vamos ter o column com todos os elementos na mesma coluna e aqui o main axis. Então o main axis dele vai ser agora na vertical e o cross na horizontal. Então main axis alignment, mesmo parâmetro do row, só que agora é na vertical. Então vamos para a implementação agora do eixo, né, para a gente espaçar esses elementos desta coluna. Como parâmetro do column, main axis alignment, mesma coisa do outro, né? Main axis alignment, ponto. E temos aqui os mesmos parâmetros do row. Então, center, vamos ver como ficou. Tudo alinhado ao centro. Então, bem no centro do aplicativo, 3 colunas. Outro parâmetro, ponto, end. Então, end, onde você acha que vai ser, né? Embaixo, vamos ver? Então ele vai alinhar no final do espaço disponível da tela. Lembrando que funciona em Android, iPhone, tá? Até HTML, tudo ele já vai renderizar certinho. Então toda a camada, né, mais complexa, a equipe do Flutter desenvolve. Então, ó, alinhado aqui embaixo, bem interessante, hein? Continuando, esses conceitos eu quero que você tenha eles bem claros. Então, assiste o vídeo de novo, qualquer dúvida. Vale a pena até assistir mais de uma vez o vídeo, fazer bastante o código, né? Quanto mais você faz, mais claro vai ficando isso. Existe uma curva de aprendizado. Então, algo que está ainda um pouco não definido para você, assiste amanhã o vídeo. Opa, agora entendi. E vai anotando, vai fazendo sempre, né? Space Around, lembra do Space Around? Ele colocava um espaço entre os elementos. Possivelmente a gente vai ter um aqui e um aqui. Então a gente já começa a entender, né? Como vai ser o resultado de cada parâmetro aqui, já do column. Olha que legal. Então ele já espaçou para a gente, olha só. Você pode já ter um aplicativo que tenha 3 coisas na tela distribuídas, né? Agora vamos ver outro tipo de espaçamento, que é o space between, então o espaço entre eles. Então ele vai jogar isso bem para cima, bem para baixo e colocar um espaço entre eles, né? O máximo que der, vai afastar o máximo que der, um de cada um. Olha só como ficou. Já começamos a pensar, né? Entender como ele vai renderizar tudo. Reparou uma coisa que a gente não tem aqui nada de arrasta e solta, né? Como se você trabalha com Android, já programando para Java em Android, você vai, poxa, mas não precisa mais, né? Você vê que é uma estrutura muito mais rápida, inclusive, e você começa a gradualmente pensar como o aplicativo. Quanto mais você usa, mais fácil vai ficando. Então vamos lá, teste bastante, tá? Coloque mais
mais itens aqui embaixo na lista, coloquem 10 elementos aqui, verifique, né, como cada um se comporta. Então, Space Eventually, vamos verificar atualizando. Prontinho, Space Eventually, e o Default, né, que é o Start. Espaço nenhum, inclusive, né, no topo. Esse é o Default, que normalmente sem parâmetro nenhum ele vai aplicar. Qual que a gente gosta mais? A gente gosta mais do Space Around. Pelo menos eu sugiro Space Around, vai ficar tudo muito organizado na sua tela. Então a gente viu esse conceito aqui do column nesse vídeo. Eu queria passar bastante esse conceito para vocês. Já sabemos o row, já sabemos o column. No próximo vídeo a gente vai fazer um layout misto, usando row e column. Isso vai ser interessante. Depois vai ter um desafio, né, no final desse módulo, que eu acho bastante importante para você ir trabalhando e já entendendo aí bastante de layout. Recapitulando o que nós vimos nesse vídeo, o column. Então lembre sempre de coluna. Lembre de uma coluna da Grécia, né? Algo de baixo para cima ou de cima para baixo, sempre na vertical. Então, recapitulando o exemplo, nós temos o Material App que no seu home chamou o scaffold, que no seu body chamou o column. O column, algo em colunas. Nós usamos o parâmetro main axis alignment para alinhar, né, os elementos ali e colocamos no seu children, nos seus filhos, esse center, center, center. Repare que esse center, até quando você alinha, ele perde, inclusive, a sua funcionalidade. Mas deixamos aqui, você pode até remover ele. Você vai ter que tirar o center e o child dele, deixando só o texto. Então aqui nós temos o parâmetro main axis alignment, chamando, né, Space Around, que a gente gostou bastante. E nos filhos deles, no children, nós passamos 3 widgets. E esses 3 foram alinhados verticalmente. Então uma revisão do que a gente viu. Lembrando também que o alinhamento, né, ele sempre vai alinhar aqui na vertical com o main axis aqui. Também tem o cross axis, mas aqui o mais importante para a gente é o main axis aí do column. Então já conhecemos aí o row e o column. Próximo exemplo, a gente vai usar os dois em conjunto para criar um layout um pouco mais complexo, mas essa base é muito importante. A dica desse vídeo é: faça o código, programe, desenvolva, evolua. Isso é muito importante. Todo exemplo volta, passa no seu computador, verifique, né? No emulador tá tudo rodando legal para a gente prosseguir. Próximo vídeo, então, row e column junto. Já estamos definindo bastante coisa em layout aí. Toda a base, né, para você montar uma estrutura do layout nesses vídeos aqui. O próximo vídeo está imperdível. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Curso Desenvolvendo Aplicativos em Flutter e Dart, do básico ao avançado. Seja bem-vindo ao canal Davis Tecnologia. Você que é novo, se inscreva, ativa o sininho, deixa like, compartilha.